Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindo a mais um podcast Via de Mão Dupla. Aqui quem fala é o Gustavo. Quem fala é o Luiz. E este que não é um podcast sobre carros ou autoescola. Ai, caralho. E hoje vamos tratar sobre um assunto muito interessante, sobre a educação sexual, traçando um paralelo entre a série Sex Education's Big Mouth e também um assunto muito polêmico que é a pornografia, nessa linha tênue que existe entre a educação sexual e a pornografia, que é algo muito interessante. E hoje, minha apresentação é unicamente um muito obrigado. Como já dizia Clancy do The Midnight Gospel, quanto ao meu único ouvinte, eu vivo por você. Quanto ao meu único inscrito, Ernog Jenson, eu vivo por você. E eu também gostaria de agradecer porque, sério, eu não esperava que... E tem muita gente ouvindo e tem bastante até. E tô muito feliz, continue galera, e acompanha a gente. É isso aí, obrigado. Inicialmente, quando nós propomos esse tema, né, a gente tava falando, que tema que a gente traz, etc, a gente surgiu o tema Sex Education, que era sobre a série, e aí logo em seguida o Luiz falou, você acha que vai ser legal a gente falar sobre educação sexual, dois homens falando sobre educação sexual, a gente tratar temas como estupro e coisas polêmicas, você não acha que seria o abuso em relação à mulher, o machismo, você não acha que seria algo meio assim... É tipo, se dois homens falando sobre isso não é a mesma coisa que uma mulher. E aí ele até tinha proposto chamar mais uma pessoa, talvez uma mulher, e aí acaba que a gente tá na quarentena, tem toda essa questão, e eu acho interessante talvez expor o lado de dois homens falando sobre isso, acho que talvez seja interessante pra ver aonde que tá o nosso pensamento, e aí também um feedback das mulheres. E quem sabe fazer uma parte 2. Né? Quem sabe fazer uma parte 2, talvez. Caso uma mulher interessa aí, a gente depois faz a parte 2, pegando o lado seus também. Muito legal. Então vamos começar com a sinopse de Sex Education, que eu acho que vai ser talvez o centro, a base pra gente discorrendo de outros assuntos aqui durante esse podcast. Então comece para nós, Luiz, falando sobre o que você acha assim que a série trata, a sinopse sua da série. Não, Sex Education trata muito, tipo assim, mostrando o ambiente da escola, onde tem vários adolescentes descobrindo sua sexualidade, descobrindo várias coisas sobre sexo e não sabendo porra nenhuma ao mesmo tempo. E nisso entra o Otis, que é filho de uma terapeuta sexual, que por ser filho de um terapeuta sexual, ele já tá nesse meio, vamos dizer assim, ele já entende as coisas. Então ele acaba começando a ensinar e fazendo, dando essa educação sexual para as pessoas lá, troca de dinheiro. E, tipo, é muito interessante, mostra que realmente a galera na escola dele não sabe nada direito. Tem um episódio de... Na verdade, não é na escola dele, acho que sempre, ninguém sabe nunca. Ninguém sabe nada direito, vai procurando em vários meses, mesmo assim não chega num ponto fixo. Exato, e a gente vai até falar que, na maioria das vezes, nenhuma escola, ninguém sabe nada, e aí, no caso da série, o Otis, ele vai ser esse mediador aí da informação, sim, só que, na verdade, o que temos hoje em dia não é isso, e aí é o que eu volto na introdução, que é a pornografia, a gente vai trabalhar isso também um pouquinho mais. Sim. Então a série, ela pega a adolescência, essa mudança de comportamento, mudança de hormônio, e ela tem personagens muito importantes em que vão mostrar todos os lados da história nessa mudança hormonal. E isso é muito interessante da série. Trata muito bem cada personagem, você gosta dele. Você tem um carisma, que você consegue entender o lado dele de uma forma natural, assim, entende? Eu acho que o mais importante da série é que ela consegue retratar muito precisamente a realidade. Sim. Ela consegue tratar muito bem essa questão da mudança que a gente vai tendo, os nossos pensamentos, a nossa reflexão interior, que a gente, na verdade, não sabe nada. A série, ela trata, assim, quando você olha, provavelmente são pessoas que têm 20 e tantos anos, mas que, na verdade, ela trata a adolescência ali, no fundamental, ensino médio, que é onde acontece todo essa reflexão interna, né? E também tem outra série que a gente queria falar aqui também, que é uma série que chama Big Mouth, não sei se vocês conhecem, que ela tá na Netflix e fala sobre realmente a parte da pré-adolescência, onde começa a ter os hormônios, começa... Fase da puberdade. Da fase da puberdade, exatamente. E trata de uma forma bem natural, tipo, você tem umas loucuras, né? Tipo, por exemplo, os monstros hormonais, que seriam a representação do que os hormônios estão falando pra criança, mas
Tem, de uma forma bem natural, você entende, ele se sente muitas vezes até representado por eles. A série é muito interessante que ela pega também vários tipos de pessoas. Vai ter aquele cara que é o cara que tá fissurado, que ele consome muita pornografia ali. Você tá ligado o que eu tô falando já, né? O cara do terceiro, eu não lembro o nome. Temos a menina que a mãe virou lésbica, temos um outro cara que tá descobrindo porque viu que o pênis dele é pequeno comparado com o do amigo. Então trata muito interessante essa questão de diferenças de indivíduos ali, nessa mudança da puberdade. Exatamente. E em vários momentos da série, a gente consegue, pelo menos eu, quando eu tava assistindo, eu falei, cara, que legal, isso aí retrata exatamente a adolescência. Porque quando a gente tá na adolescência, a gente não consegue ver que a gente tá ou fazendo tempestade num copo d'água. Se aquilo ali também é normal, tu tem tipo assim, meu Deus, isso aqui é alguma coisa normal? Pode ser que... Acaba que assim, na adolescência tudo é novo, a gente não sabe de nada e ao mesmo tempo a gente pensa que sabe muito. E a gente só consegue ver isso depois que a gente cresce, agora com 20, 25 anos e por aí vai. Então a gente olha e fala, opa, caramba, era realmente isso, a gente fazia um negócio louco. E a série retrata muito bem isso, tanto o Sex Education quanto o Big Mouth. Eu acredito que o Sex Education é mais voltado à educação sexual, já que é o próprio nome, e o Big Mouth, ao mesmo tempo que ele é uma questão Mas de dá educação... Pra perceber, então, dá pra perceber que se você... Por exemplo, a gente tem muito... um público mais adulto, só que você vê assim, nossa, eu tô me sentindo representado isso aqui, porque eu já passei isso na adolescência. Aí você vê assim, nossa, se tivesse uma coisa que me explicasse desse jeito quando eu era adolescente, seria muito bom. Acaba que o Sex Education, eu acredito que é uma série voltada a um público de idade, acho que eu não sei a faixa etária, mas acho que de 14 pra cima, assim, pra conseguir entender. Já o Big Mouth é uma série que, por mais que uma criança, um adolescente pode assistir, ela é voltada para um público adulto, porque ela fala bastante palavrão, ela fala... É uma série, é um desenho adulto. Mas vamos lá, então, já começar a tratar sobre alguns momentos da série. Mas então, fala primeiro, antes de começar nas séries em si, de aprofundar mais nelas, nessas histórias, vamos falar sobre a importância mesmo da educação sexual. Porque... fazer educação sexual, seja nas escolas ou com os seus filhos, não é sexualizar a criança, expor ela a putaria, vamos dizer assim, ou, sei lá, com 8 anos de idade, 10 anos, 12 anos, enfim, não sei. Isso eu acho que é uma dúvida muito grande dos pais. Hoje em dia os pais pensam que, meu Deus do céu, vai estar ensinando a minha filha a transar, estão querendo que minha filha transe com 13 anos de idade, meu Deus do céu. Mas não é isso, calma, porque muitas vezes o pai fala, não, minha filha não tem idade pra isso, ou meu filho não tem idade pra isso, mas então vamos fazer um pensamento reflexivo. Mas educar, não é fazer isso. Exato, é exatamente a relação de educar, porque com 13, 14 anos não adianta, as crianças elas estão sofrendo mudança, elas estão tendo hormônio, elas estão tendo desejos ali por outras pessoas e por aí vai, e eu queria fazer uma reflexão, pense, vamos supor, se um pai tivesse 13 anos de idade, uma menina quisesse fazer alguma coisa com ele, ele ia falar, não vou fazer porque eu não tive educação sexual. Ou, você entendeu o que eu quis falar? Não. Eu buguei. Tá novo. Imagina aquele pai que fala que educação sexual tá estimulando as crianças a fazerem sexo e por aí vai. Imagina esse mesmo pai que fala que é ruim quando ele tinha 13 anos de idade, correto? Então imagina esse pai que ele chega e tem uma menina, ou vamos supor, uma mãe que fala que é educação sexual e tá se envolvendo ali com 13 anos de idade e vai rolar. Porque com 13 anos de idade você já tem sentimento, vontade de fazer, certo? Sim. E aí, com 13 anos de idade, o pai e outra menina lá se relaciona com 13 anos, só que ele não teve uma educação sexual. Qual que é a chance de dar merda nesse negócio? Nossa, é gigantesca, porque pode estar exposto a doença e várias... Exatamente, isso é educação sexual. Não é que você vai estar estimulando, mas eu tenho certeza que o mesmo pai que fala que está estimulando, com 13 anos de idade, tava doido para comer as menininhas. Sim. Entendeu? É uma parada que é muito muitas vezes hipócrita. também, não é chegar sem explicar a fundo, falar assim, não é assim que funciona, tal, vai explicar. Não é ensinar a fazer sexo, exatamente. Porque as crianças não tem um conhecimento assim, nossa, eu quero saber profundamente tudo, posição, quero uma coisa. Não, eu só quero saber, o que é isso, pai? É só explica o básico. Só explicar sobre o sexo. Falar que tem doenças, como prevenir, como se proteger. E também sobre gravidez na adolescência também, pra fazer o máximo pra evitar, porque assim, tem muitos casos que acontecem. E na série,
Agora já entrando na cena um pouquinho, a mãe do Otis, né? Mas só uma coisa que eu queria falar. Educação sexual também ajuda pra evitar também o abuso infantil, né? Porque a criança vai aprender que, tipo assim, não pode tocar no meu corpo, também certo tipo de conversa é algo estranho, tipo assim, ele tá querendo, tem outras intenções, então quando começa esse papo, tipo assim, ela vai assim, não, peraí, tá estranho essa coisa aqui, não vou aceitar o que ele tá falando, mesmo ele sendo adulto ou alguma coisa assim. Tem até uma musiquinha agora que saiu, você falou que já tinha visto, eu vi no Twitter, que é uma menina com a mão, tipo, ela fala, minha mão meu corpo tem várias partes, não sei o que, aí tem a mão, perna, não sei o que, só que aí tem as partes que ficam embaixo do meu umbiguinho, e se alguém tocar sem minha autoridade, alguma coisa assim, fale pra mamãe, se a mamãe não resolver, fale pro titio, avô e por aí vai. Isso é importante pra caramba, porque a criança vai aprendendo que não pode deixar realmente quando tocar. E é muito interessante isso. E também tem um dado que mostra que entre 2011 e 2017 houve um aumento gigantesco de 83% no caso de violência sexual, tendo, assim, totalitando 184 mil casos de violência. Então, tipo, é muito importante isso, porque, realmente, se a criança tem essa base que não pode fazer, porque muitas vezes assim, um adulto começa a falar assim, não, deixa eu fazer isso, nossa, é nojento até nossa, sei lá. Mas, tipo, a criança assim, tá um adulto falando, eu vou fazer. Então, tipo, saber que não pode, que não é assim, não tá normal, já é super importante, já evita esse problema também. E isso é um traço, acho que muito importante. Você não queria entrar nesse tema agora, mas eu acho que é inevitável quando não entra nesse tema, que é a pornografia, cara. Eu queria entrar no final, mas tudo bem, vamos então. Mas é porque acho que não tem como não traçar um paralelo com isso, de explicar a educação sexual sem falar da pornografia. Porque a pornografia, na verdade, é a única educação sexual que a gente tem. E eu acredito que muitas das partes de violência sexual advém daí. Começando, para vocês conseguirem entender esse tema, até o Luiz, quando eu propus, ele falou, cara, mas o que você vai falar de pornografia e sex education? O que tem? Eu falei, cara, é a nossa única educação. Faz sentido. Porque quando o menino tem 13 anos de idade, o que ele acontece? Ele tá lá, e aí, a puberdade e tudo, e começa um menino ver um vídeo, e aí aquele vídeo começa a passar para os outros, e aquilo ali começa a se tornar algo, caramba, lá você viu o vídeo, peitos, vagina, e tudo é muito novo, tudo é um negócio que fala, caramba. Tem até aquela coisa, tipo assim, o livro de ciência, na página tem 3D, eu lá, caralho, vagina! E aí acaba que começa as crianças a ter esse contato. Eu lembro a primeira vez que eu tive o contato, acho que com a pornografia, eu juro que eu acho que eu lembro a primeira vez, foi, sério, eu tava eu e meu primo, que a gente pegou e viu no computador, era internet de escada, velho, era um negócio surreal, era tempasso. E aí a gente andando num site assim, e aí porque demorava 5 minutos pra carregar um site, e aí tinha 2 mulheres se beijando na capa, assim, ó, que não carregava mais nada. E aí eu falei, caralho, velho, 2 mulheres, puta que pariu, não sei o que. E aí acaba que, tipo assim, aquilo ali, beleza, foi o primeiro contato, e aquilo ali pra mim era o máximo, o uau. Uhum. E aí, com o tempo, a gente começa... uma coisa que eu queria falar também, você que me apresentou esse mundo, viu, filho da puta? Eu? Caralho, velho, que eu, mas você tá louco, mano. Você virou e falou assim, existe tal coisa, eu falei assim, oi? Como assim? Tá doido. Eu não. Aí eu não faço esse tipo de coisa. Mas o que eu queria falar é exatamente isso, que é muito perigoso, essa questão da pornografia. Porque quando a criança começa a assistir, a primeira vez que ela assiste, sei lá, ela vai ver um homem e uma mulher fazendo ali, e aquilo ali tudo é muito uau. E aí com o tempo aquilo ali começa a ficar clichê, e aí ele começa a procurar alguns fetiches, e aí ele começa a procurar, talvez, porque nos vídeos, por filmagem, sempre aparenta que é melhor dessa forma, então ele começa a ver um vídeo que tem um cara que tem um pênis de 30 centímetros, do tamanho do antebraço, e a mulher parece que tá sentindo um prazer imenso com aquilo, e aí ele olha pra baixo e fala, oh shit, como assim? Eu tenho 10 centímetros, o menino fala, e fala, caramba. E aí começa um outro complexo, um outro problema que é um complexo, porque os amigos começam a falar, cara, o amigo vê um vídeo, e nos vídeos nunca vai ser pequeno, aí vê um vídeo, o amigo, ele olha pra baixo e fala, caramba, o meu é pequeno, aí só que ele não quer achar que o dele é pequeno, então ele fala pro amigo, um menino de 12 anos fala assim, não, eu tenho 18, e aí, não, mas eu tenho 25, logicamente. Aí, e começa aquilo, e aí
Ninguém deles sabem, porque acho que mulher acho que é muito mais isso. Mulher tem a questão de ficar trocando de roupa perto. Homem acho que não tem muito isso quando é adolescente. Homem é muito mais, assim, privado nessas coisas. Então fica tudo aquilo. O menino, um amigo fala que tem 18, 17. E na verdade não tem, porque tá com 12 anos. Ninguém de 12 anos tem um negócio desse. E aí ele começa também a falar que tem 15, 16. E, na verdade, começa a gerar um complexo, porque ele começa a achar que o dele é pequeno. Nossa, é pequeno, que merda. E ele começa a ver os vídeos, e nos vídeos, cada vez mais o que dá prazer nos vídeos para as mulheres é um negócio com força, um negócio que, na verdade, não condiz com a realidade. E isso é a única educação que ele vai tendo, então... Sim, e a pornografia, ele não entende que a pornografia é um entretenimento, não é algo que tem que ser seguido, tipo, pra você no sexo casual, assim. Porque eles fazem muitas vezes pra... Na pornografia eles fazem pro público, assim, nossa, desse jeito aqui que a gente vai filmar, com força, dessa posição, desse jeito assim, que o público vai adorar desse jeito, então vamos fazer. Só que na verdade não é bem assim. A pornografia ela tem um lado muito, muito triste. Tem um livro chamado Your Brain on Porn, que é um livro que trata sobre a questão da pornografia no cérebro e mostra os efeitos que causam, que a pornografia ela realmente causa um efeito similar à cocaína em relação ao vício, ela causa gatilhos muito similares à cocaína e, cara, realmente é um livro muito interessante, não sei se tem ele em inglês, em português, chamado Your Brain on Porn. Só que ele também fala, só não sei se é nesse livro, se é um outro livro que fala sobre pornografia, que acho que é o Mal que eu não quero, alguma coisa assim, que é esse outro livro que fala sobre o lado ruim da pornografia, que muitas das vezes essas mulheres, elas tomam remédio, elas são viciadas em droga. Tem um documentário que eu assisti pra fazer esse podcast que chama Depois do Pornô, que mostra como que essa indústria. Muitas vezes, tipo assim, é lógico que mostra todos os lados, tipo assim, lado das atrizes de antigamente, lado das atrizes atuais. E muitas vezes essas atrizes, assim, se ela não conseguir falar parar e falar assim, não, eu não quero fazer isso. Muitas vezes fala assim, não, você é obrigado a fazer essa coisa maluca aqui por causa de contrato. Elas são obrigadas. Sim, mas no documentário mesmo mostra, tem umas atrizes lá que falam assim, não, eu não vou ser obrigado e não faz. Porque ela tem são um nível... poucas, exatamente, esse é o problema. Poucas, porque mostra os dois lados, assim. Nesse outro livro, ele eu também acho que muitas vezes é obrigado mesmo por causa de um contrato. Até ela tem independência de, tipo, você ter dinheiro pra se virar. E também mostra que, tipo, na sociedade, a sociedade julga muito as atrizes pornô. Então, nesse outro livro, é exatamente isso que eu queria falar. Nesse outro livro, ele trata, a primeira coisa que ele trata desse lado da pornografia, que ele faz entrevistas com mulheres que eram atrizes pornô, que eram e etc. Que elas sofrem um preconceito muito grande da família. Sim. Porque o primeiro ponto é a pornografia, a família. Então, a família tem um preconceito muito grande contra aquilo. E logo em seguida, ela tava lá, as mulheres relatando, etc., que muitas das vezes elas têm que passar pomada para anestesiar, porque o que o vídeo vai agradar, o que vai agradar aos espectadores, como a gente já tinha dito, algo com força e aquilo. Por que isso agrada? Porque, na verdade, isso é a única educação que a gente tem e a gente aprende que isso é bom. E aí, com o tempo, só vai virando esse ciclo louco e nossa, cara, muito triste. Uma coisa que também é interessante falar sobre isso é porque, por exemplo, nesse documentário eu assisti o terceiro documentário dessa série, que mostra que a atriz pornô lá, ela tem filho e ela não visita, assim, não vai na faculdade com o filho, não se encontra com o filho, porque os amigos do filho vão ver ela. Então ela se sente, assim, não quer atrapalhar a vida do filho. Então ela se sente muito mal. Tem uma atriz lá que fala que ela queria ter tomado outro rumo por causa que ela veio que, tipo, e se fosse diferente, eu podia ter um contato maior, tudo mais. E também, nossa, e como elas são objetificadas demais, as mulheres são objetificadas. Isso seria melhor se uma mulher tivesse aqui pra falar ao lado dela. Mas, tipo, como ela trabalha com sexo, as pessoas vão pensar que, pronto, assim, eu posso passar a mão nela que ela vai adorar. Aí, tipo, você passa na rua, passa a mão na bunda dela. Acho que na série tem uma relação muito isso com a Amy. Sim, Amy, acho. Acho que é Amy. E aí ela tem o caso de primeira, na verdade, a série, acho que a primeira cena da série é ela fazendo sexo com o cara que depois se transforma em gay, que é o Adam. Adam. A primeira cena da série, acho que é isso. E aí, então, durante a série, ela é mostrada muito que aquela menina que ela... tudo bem, não sei o quê. E aí, na hora que chega no ônibus... Na segunda temporada, né? Na segunda temporada. Spoiler! Um homem ejacula nela e aquilo ali ela acha que é meio normal por conta exatamente, que nossa. Ela tá acostumada numa sociedade que é muito machista. Absurdo. Uma sociedade machista é ruim até pro homem, que muitas vezes não é falado, né? Mas
Você não sabe? O quê? A sociedade machista é horrível pro homem também. Porque acaba que o homem... Não, sim, aí acaba que gera um problema gigante de masculinidade mesmo. O homem não pode chorar. Exatamente. Porque o homem não aí pode chorar ele tem porque que reprimir os se ele... sentimentos, não Exato. pode fazer nada. A série também acho que trata muito bem isso. Essa questão Aí, sobre de masculinidade, eu gostaria de indicar os vídeos do Léo One, que é muito interessante, ele fala sobre isso, que é muito da hora o jeito que ele é. Confere lá. Mas voltando a um pouquinho sobre a questão da pornografia, nesse livro, Your Brain and Porn, ele mostra, na verdade, um dado sobre a China. Se eu não me engano, a China ou o Japão, eu não lembro eu certo, mas qualquer coisa eu corro e edito isso depois. Mas que os adolescentes lá, adolescentes não, os jovens já não preferem sexo mais. Porque o sexo já não satisfazem eles tanto quanto a pornografia, cara. Porque a pornografia é o quê? O cara vai, como eu disse, começa tudo com uma coisa simples. Então aquilo ali começa a se tornar um ciclo vicioso e aquilo ali começa, normal, não quero mais isso. E aí ele passa por um fetiche, passa por uma orgia. Aí quando ele passa por uma orgia, não, a orgia já tá normal. Ele passa por um fetiche de bondade, que é amarrar, sei lá o quê. E aí começa a cada vez aumentar. E aí, a pornografia, quando a gente está observando algo, como a gente sabe que a realidade não é aquilo, mostra também nesse livro uma taxa de homens que têm a disfunção erétil. E aí, nesse livro, mostra um dado que a maioria desses indivíduos que consomem um alto grau de pornografia, eles se tornam... esqueci o nome. Disfunção erétil. Tem uma disfunção erétil, por conta que acaba que aquilo não condiz com a realidade. Então, quando ele vai na realidade, não é aquilo que ele esperava. Mas o cérebro tá tão acostumado com uma descarga de dopamina tão alta quando ele faz assistindo vídeo, que o real não satisfaz ele como vídeo. E lá na China, se eu não me engano, eles já não querem tanto uma parceira sexual. Exato. Mas também o Japão, falei errado, Japão. E aí, o que você acha também, tipo... de aquelas Kangirl também, que faz tudo que os caras querem, pagando dinheiro. O que você acha? Também tá relacionado com isso? De uma forma assim, acredito que é evolução, pelo menos acho que não sei se porque eu já vi a Amy White falando em uma entrevista pro Flow, que é um outro podcast muito interessante, que foi meio que uma fuga, assim, uma nova geração dessa questão da pornografia, porque é um jeito delas fugirem dessa questão de obrigar elas a fazerem algo, e ao mesmo tempo que não obriga elas, igual você falou, como tá ali, você pagar R$10 ela faz uma coisa, pagar R$20 ela faz outra. Só que acaba que ela que decide o que ela vai fazer. Então acaba que acredito que pornografia não é bom em nenhuma forma, né? Mas existe, não há como a gente negar. Então acredito que é uma evolução que talvez seja mais benéfica, né? Pelo menos para a mulher, né? E tem um filme que eu queria indicar também, que chama Ken, que tá lá no Netflix, que é sobre Kangirl mesmo. Falou bonito, Netflix. Netflix. Mas que tá lá na Netflix, que... eu buguei agora. Aí nesse filme, mostra a Kangirl, que é uma Kangirl lá, que ela quer ganhar popularidade. E também mostra muito o lado dela na sociedade, a galera julgando ela, a família dela julgando. E esse lado da popularidade que eu falei, que ela quer sempre estar no topo do site. Esse caso da Amy White pode ser que ela já tá no topo já, então ela não precisa fazer. Mas nesse caso desse filme, ele leva muito com Black Mirror, que do nada surge uma versão sombria dela. Que tá fazendo live sempre, e é ela, a cara dela, o corpo dela, só que gravando e fazendo tudo o que todo mundo pede. Aí ela começa a tentar combater ela e começa a tentar fazer coisas também que a galera sempre pede. E, fica nesse ciclo vicioso. E, ela começa a fazer umas coisas absurdas só pra ficar no topo. E isso pode... Mas é bem spoiler do filme, por causa que, E essa linda parte eu cortei, porque acho que já tínhamos spoiler demais de séries e filmes. Eu não ligo, né? Mas tem quem liga, então... Como ele já tava falando no final do filme, eu decidi cortar. Assim, você falando, eu consegui correlacionar também a Clara Guiar, não sei se você que sabe quem que é, ela ganhou o Big Brother, se não me engano, há um tempo atrás. Mano, Big ela Brother. já foi... porque ela já foi uma atriz pornográfica e etc. E aí tem vídeo, ela tem um canal no YouTube e ela fala exatamente isso. A época que ela fazia stream, esse negócio de Kangirl,
ela chegou a ficar no top, que ela falou assim, eu queria só ficar no top, então eu fazia tudo pra isso. Isso. E uma outra coisa também que relata é o filme Bruna Surfistinha, que puta que pariu também, acho que mostra Pior que muito... esse filme eu não assisti. A Bruna Surfistinha é top, assim, mostra muito legal Top. a parada dessa questão do lado da pornografia não, no lado da prostituição, né? Ah, então vou assistir. Mas, agora a gente deu um desvaneio gigante pro lado da pornografia, mas acho que é muito interessante a gente entender isso, que a nossa realidade é que a pornografia é a nossa educação sexual. E aí na série mostra muito bem isso, que na verdade é o contrário. Como eles têm o Otis, que é filho de uma terapeuta sexual, eles conseguem ir perguntando e... eles conseguem ir perguntando e debatendo os seus E aprendendo mesmo. reflexões internas. E aprendendo. Sim. Por exemplo, em caso de DST, tem um episódio que é clamídia que eles ficam falando. Que, tipo, vira uma maluquice. Até os professores ficam acreditando. Não entendem nada, porque... sabe? Que desde a base mesmo, que seria dada em escola, eles não sabem. Então eles cresceram e viraram adultos e não sabem as coisas direito. Sobre doença sexual e essas coisas. E isso tudo é só uma crítica a quando você não tem uma educação sexual. E aí, durante o desenrolar da série, até colocar a mãe do Otis como pra trabalhar na escola, né? Pra falar sobre pra dar uma educação sexual e por aí vai. Mas, falando sobre os personagens dessa série, temos o Jackson, que eu acho que é um personagem muito, assim, importante, que conseguimos fazer um traço muito interessante. Porque é o cara que é um cara inteligente, o cara descolado da escola ali. Popularzão. Um popularzão, que vai conseguir ganhar as Olimpíadas. Só que ao mesmo tempo a gente consegue ver o background dele, que ele tá numa loucura mental muito grande. Porque que a mãe obriga ele a fazer a natação, sendo que ele não gosta. E não é só isso. Ele, a partir, pelo menos eu consegui ver isso. Chegou um momento que ele fala, cara, eu não quero ser esse cara que todo mundo deposita em mim. Sim. Ele fala, cara, não, opa. E a gente consegue ver muito isso. E as é outras... muito legal ver ele no topo, assim, sendo um popularzão e cheio de problemas também. É algo, assim, real. Real, exatamente. Quando a gente tá na escola, a gente vê o cara que é o cara super popular, e aí você imagina, nossa, ele não tem problema, ele pega todo mundo, ele tá o top, ele consegue tudo, mas na verdade, muitas das vezes, todo mundo tem problema, cara. Sim. Todo mundo tem problema. Esse que é o lado da série que é muito legal, que, tipo, elas fazem você ter são personagens muito carismáticos, você se sente, tipo assim, que você quer entender a história dele, quer aprender mais, quer que ele se dá bem, que aconteça tudo de certo com ele. Exato. E temos o Eric. Vai lá e... porque eu assisto em inglês, porra. Tem o Eric que... Melhor personagem. E é muito interessante, cara. Porque primeiro trata muito bem essa questão de ter um gay juntamente com um cara hétero até então ali, né? Porque o Otis, ele tá se descobrindo, mas até então um hétero junto com um gay que conseguem manter uma relação normal. Porque isso pode existir, porque acho que a única diferença que muda de um homossexual pra um cara que é hétero é simplesmente ele gostar de homem. E não significa que ele vai falar, vou tomar um café aqui agora e logo depois vou... Não! Sim, é a mesma coisa. Mas isso vem muito de, por exemplo, na escola, se você estiver andando com um amigo homossexual, começa a falar assim, você vai ser isso aí que você falou, você vai ser gay também. Só que a educação sexual pode agir nisso também, de explicar todas essas abrangências sexual, de ter homossexual, bissexual, e tipo, vai ficar normal, e a galera vai falar assim, não, beleza, tranquilo, não significa que, igual você falou, que eu vou tomar um café e depois transar com ele. E sim, a mentalidade de todo mundo que tem em relação a gay é o que ele tá louco por homem 24 horas por dia, que ele tá calma, cara, é a mesma coisa de você. Faz sentido, a única coisa que troca é que você gosta de mulher e gosta de homem. E a série também trata muito legal as diferenças de personalidades dos homossexuais, que isso existe. Tem aquele homossexual, como no caso do Eric, que é aquele cara que é mais extrovertido, que gosta mais de se parecer com mulher, parece várias partes que ele se veste de mulher, e aí o pai reprime muito isso, ele é muito interessante, né? Essa parte que muitas das vezes ele se veste de mulher e quando ele olha o pai só olha pra ele e fala, dá aquela balançada de cabeça. Mas o pai, depois de um tempo, ele acaba aceitando. Ele acaba aceitando. É bem legal, porque ele é religioso, mas é tipo assim, não, meu filho é assim, então tem que aceitar ele. Eu acho muito interessante. Nossa, eu gosto muito do Eric, na moral, ele é muito bom. E temos os outros traços de homossexuais na série, que é o Adam, por exemplo,
Que ele reprime muito a bissexualidade dele, que eu nem sabia que ele era homossexual. Ele foi descobrindo com um tempo mesmo. E é muito interessante que, assim, a gente consegue ver traços. Como eu disse, tem o Eric, que é o cara que gosta mais de se vestir, e o Adam, que é aquele cara que simplesmente ele gosta, mas ele é o durão, ele é o machão, entre aspas, né? E ele nem sabia que gostava, por causa que ele foi sempre doutrinado assim, não, eu preciso ser desse jeito e não tem chance alguma de eu gostar de homem. Então, tipo, ele nunca tentou esse lado. Quando ele falou foda-se e tentou, ele viu que eu realmente gostava. Isso vem muito da repressão que ele sofreu do pai, né? E, tipo, o pai falou assim, não, você tem que ser desse jeito, aquele diretor... Na verdade, assim, acho que ele sempre soube, porque no primeiro episódio da série, sim. exatamente no primeiro episódio, nas 30 segundos iniciais, ele tá fazendo sexo com a Amy, e ele tá mó com a cara pra cima, assim, falando, não, velho, que merda que tá aqui. E a Amy tá lá falando, ô, você quer que eu fico de que jeito? Você quer que eu fico for you can? Então... Mas exatamente, mas ele já sentia isso, só que ele não sabia que rumo tomar, por causa que ele sempre foi doutrinado a seguir só uma via. Ele não sabia que tinha jeito de ele ir pra direita, ele não sabia o que faltava nele, tanto que ele foi buscar ajuda por causa disso mesmo. Então não existe isso de você chegar num momento da vida e falar, agora eu sou. Na verdade... Não, sim, mas eu não quis dizer isso, eu devo entender isso. Não, eu tô só dando um exemplo de que vem com o tempo e muitas vezes a pessoa, o próprio indivíduo, ele se reprime pela sociedade que ele está inserido, pela família que ele está inserido, que na verdade às vezes ele sempre soube de uma certa forma e ele só não queria acreditar nisso. Sim, exatamente. Isso é muito triste. Por isso que eu queria dizer, que eu não quis falar que o Adam, de repente, ele mudou. Foi tipo assim, ele não sabia que tinha outro jeito de ser, ele só pensava que daquele jeito ele se sentia infeliz daquele caminho que ele estava seguindo. Um momento muito interessante da série, a gente falando dessa questão da homossexualidade, é que num determinado momento da primeira temporada, o Otis, ele deixa o Eric na mão, que é quando eles iam lá pro filme. Alguma coisa assim de filme, do cinema lá, vestido de mulher, e aí o Otis tava com a Maeve. O Otis ainda veste, tipo, tranquilo, ele não tem masculinidade frágil de... não vou vestir de mulher. Hoje em dia a gente tem muito isso, se a gente vestir uma saia, nossa... Que isso? A masculinidade hoje, nossa, tá muito assim, caramba, a gente não pode vestir porque a gente vai ser tratado como... Tem nada a ver, tipo... bullshit. Mas, e é muito interessante essa série porque a gente consegue ver o quanto os homossexuais sofrem. Por conta que, se fossem os dois pra assistir o filme, seriam duas pessoas que, na teoria, estariam fantasiados, né? Entre aspas, eu fiz uma aspas com a mão aqui. Mas... E aí o Otis deixa ele na mão, e aí o Eric fica sozinho e acaba que ele apanha. E depois ele muda completamente o clima da série também, em relação a ele. Toda a parte artística dele, tipo assim, ele é super colorido e tudo mais, ele começa a ter só tons bem neutros. Logo em seguida que ele chega, o pai dele ainda fala umas coisas com ele, e aí ele chega, já volta pra religião, porque ele acredita que ele tá errado. Exatamente. E por um momento da série, logo depois disso, que ele sofre uma agressão violenta, assim, ele volta pra casa e fala, cara, tá errado. Eu tô errado de ser assim. E aí ele se reprime mais uma vez e ele tenta ir pro lado... ele tenta voltar um pouco ao que ele era antes, forçando, só que aí ele acaba que vê que não é isso que ele é. Sim, esse problema é que a sociedade reprime muito. Porque, tipo, todo mundo, esses caras, assim, começam a julgar que ele tá errado, começa a bater, agredir. Ele se sente mal de... Muitas vezes, muitos sexuais se sentem mal de demonstrar que porque pode ser agredido, pode... A galera começa a falar bosta com ele e ele se sente desconfortável no local, né? Exato. Uma coisa muito interessante também na série é a parte do feminismo mesmo, de a Maeve, nossa, eu adoro também o personagem dela, que, tipo, ela é empoderada pra caramba. Ela fala assim, não vou fazer isso, foda-se pra você. Tem uma cena que é do short curto, que ela fala assim, não, eu cheguei lá e cortei mais curto ainda, foda-se. Eu achei muito interessante. E ela faz, tá na segunda temporada, que ela faz todas as mulheres se unirem. Tipo assim, a gente tem que estar junta nisso. Eu não posso falar, porque eu sou, assim, não sei muito bem esse lado. Porque eu sou homem, mas eu gostaria muito que uma mulher pudesse vir aqui pra gente fazer essa parte 2, falar desse lado. Mas eu achei super foda, tipo, as mulheres se unindo, falando assim, não, a gente vai enfrentar essa junto, porque realmente, os homens fazem muita merda com a gente, assedia, estupra e faz tudo mais, a gente não se sente segura. Tanto que a Amy mesmo não entra no ônibus várias vezes, vai a pé, porque ela tem medo de entrar lá. Ela fica traumatizada de verdade, ela não consegue nem transar com o namorado dela. Então, tipo... Tem uma cena que...
o namorado começa a fazer, ela bate na cabeça do namorado, assim, o namorado falou, tá fazendo alguma coisa errada, desculpa. Mas é muito legal também que o Porque relacionamento... isso é só um traço de... É porque ela tá traumatizada, ela Exato. tá assustada. E, Uma reação e é de muito trauma. legal também, você falou do relacionamento dela, que é muito saudável, tipo, o cara entende o lado dela. Fala assim, não, tudo bem, tá tranquilo. Só Acho você tinha interessante. falado da Maeve, uma parte muito interessante da série que também mostra hoje a diferença da sociedade, isso, é que a Maeve em um determinado momento da série, ela ela quer fazer um aborto, e aí em frente à clínica de aborto tem um casal com as bandeiras, aborto é crime, não sei o que aborto você tá matando, e aí, se você consegue ver o background, não tô falando, se você não acredita que aborto seja algo bom, se eu tô expondo minha opinião, desculpa. Mas qualquer coisa a gente vai fazer um tema separado também falando sobre aborto. Que eu acho que é importante falar disso, Sim, mas também acho. eles falando, você deveria deixar o filho nascer. Só que se a gente analisa, no caso da Maeve até, Ela é adolescente. é uma adolescente. E ela mora num lugar que ela não conseguiria dar uma condição pro filho. Ela tenta fazer essa clínica Pra ela se virar. pra ela se virar, pra se manter. Imagina um filho nessa vida Sim. dessa adolescente. E aí a gente consegue transferir isso pra realidade. Imagina quantas pessoas existem que não tem condição pra se cuidar e tem pessoas falando que ela deveria ter o filho. É muito triste isso, porque aí a mesma pessoa que fala que é pra ela ter o filho, se esse filho nascer em uma sociedade, numa favela ou por aí vai, que por algum momento ele se desvirtua e vai pro lado do crime, ele vai falar bandido bom é bandido morto. Então, Mas agora ele passou por um lado bem meio do aborto, mas super interessante. Mas, tipo, também é muito legal essa parte que mostra que a educação sexual pode evitar também a gravidez na adolescência. Pra evitar esse acontecimento de ela precisar ir no aborto e fazer todo esse procedimento. exato. Bom, Fala Big Mouth um pouquinho só? Você não lembra nada do Big Mouth, não? lembra, mas eu não lembro. Mas a gente já citou, a gente falou. I'm going through change, Vamos botar isso no... Eu yeah. quero botar isso, eu botei isso, eu anotei. Mano, essa música é muito boa. A gente vai botar no... Entre os tópicos a gente vai botar isso, beleza? Interrompendo a programação, cara, eu até ia colocar isso na divisão dos tópicos, mas infelizmente eu não achei isso antes da edição. E agora eu tô com preguiça de voltar e colocar isso na divisão de algum tópico. E Big Mouth, tipo, a gente citou também, né? Que ela trata de uma forma que tipo, se sente muito representada. Porque então, um tanto de fato, por exemplo, a primeira menstruação da mulher, que ela sente, tipo assim, caralho, o que é isso que tá acontecendo? Porra, essa. Então também tem um paralelo com. É paralelo, né? Tipo assim, a Carrie é estranha também. Que ela é super reprimida, um filme lá. Tá Ela é super ligado, eu assisti reprimida essa parada. quando ela menstrua, ela fala assim, meu Deus, eu tô morrendo. E a partir disso ela sofre bullying e começa a escambar porque ela não tava sabendo o que tava acontecendo. E, tipo, dá toda aquela merda lá. Mas é interessante também que eu lembrei dessa coisa, desse filme agora. Muito bom por hoje, foi isso, um papinho aí, não sei se ficou bom esse papo, a gente Foi pra foi lá e vários voltou. assuntos. Mas eu a gostei gente- muito de abordar isso. Eu achei A uma gente conversa não bem falou interessante. muito bem de Sex Education, mas a gente não falou muito bem da pornografia, talvez. A gente tá no nosso segundo podcast, a gente não tá conseguindo muito bem encaixar nossas ideias que a gente tem antes do podcast, mas acredito que foi um bate-papo legal. E qualquer coisa também, como a gente tá começando, pô, continua a mesma coisa da última vez, do último episódio. Dão suas dicas aí, mandem seus e-mails que a gente vai ler. E Só interrompendo ele, muito obrigado por todas as pessoas que deram feedback. Foi pessoa, não pra caramba. muito obrigado por você mas... que está seguindo no Spotify. Que eu fiquei muito feliz com obrigado, vocês. muito obrigado. Mas todas as pessoas que a gente enviou deu um feedback muito bacana e, cara, deu crítica construtiva. Sim. Então, thank you very much. Continue com isso e vão ajudar pra gente crescer cada vez mais e aprender mesmo a fazer um podcast de forma muito boa. Yeah. Agora vamos para os e-mails. Vamos para as... Não, pera. E-mail. Agora vamos para os e-mails. Você acha que ficou ruim? Se quiser. Não, faz então. É Vai, que ele falou se uma voz- quiser. ele falou Vai, uma vai, locutor. Muito bem, agora diretamente de Júpiter. Leia para nós os e-mails. Vamos lá. Começando pelo e-mail da Bianca Silva. Bom dia, meninos. Meu nome é Bianca e eu estou aqui para dizer meus parabéns pelo podcast de vocês. Muito obrigado. Thank you very much. Estão saindo bem, explicando de uma maneira simples. É isso aí. Então a gente conseguiu o que a gente tá querendo, porque essa era a ideia. E
Venho também indicar temas como legalização da maconha e Vamos aborto. falar Exatamente, nós da legalização da maconha, que é muito interessante. Aborto a gente trabalhou um pouquinho, nesse podcast, mas a gente vai falar sobre isso. Sim, esses temas são muito interessantes, muito obrigado por indicá-los. Temas que ainda tem um certo tabu e polêmica. Exatamente, então vai ser muito bacana a gente falar sobre isso. Até mais. Até mais, muito obrigado pelo e-mail. Muito obrigado, cara. E é isso. Só complementando esse e-mail da Bianca, tivemos também uma crítica construtiva falando sobre essa maneira que a gente tá falando simples, e é muito bom. Falando um pouquinho pra gente aprofundar também mais nos dados, a metodologia do estudo. Só que acho que o objetivo nosso é exatamente tentar passar tudo de uma forma muito simples, passar o conhecimento, e não a forma exata que foi feita. A gente pode até tentar, né, passar de uma forma bem simples, mas mesmo assim não dá pra ter os dados detalhados de quem que fez, como fez e tudo mais. Exato. E agora, um e-mail gigantesco do nosso querido ouvinte Pedro Henrique. É isto, episódio 1, Anticiência e a Cloroquina. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vai ter que virar nosso tema, né? Nossa abertura, hein? Como vão os apresentadores do melhor podcast sobre segurança no trânsito do Brasil? Valeu, cara. Com esse pequeno e-mail, espero contribuir com a discussão encabeçada por vocês no programa passado. Claro. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês começaram o podcast falando sobre o movimento anti-ciência, como ele ganhou força devido ao afastamento entre o mundo acadêmico e a sociedade civil. A explicação que vocês deram para esse distanciamento foi que os próprios pesquisadores não se esforçam para explicar para a população mais leiga como funciona seu trabalho e o que ele pode gerar. Concordo com esse pensamento. A ausência de investimento em divulgação científica é realmente absurda. E como vocês mesmos disseram, o conhecimento básico da população é extremamente defasado. E por esse motivo é fundamental que as informações cheguem às pessoas de maneira simplificada. No entanto, acredito que colocar a culpa somente nos cientistas é, na verdade, uma forma de ignorar outro grande problema, a precariedade da educação básica. Eu achei realmente muito interessante o ponto que ele trouxe, porque ele ter... É muito importante, sim. A gente esqueceu muito de falar, sim. A gente esqueceu várias partes, porque como eu disse... de começar do podcast, né? A gente... tá tudo muito novo, a gente não consegue expor todas as nossas ideias, mas realmente, a educação básica, principalmente aqui no Brasil, é muito precário. A criança, ela não aprende quase nada e ela é passada pra frente. Agora, continuando, nas escolas não se ensina sobre como as pesquisas são realizadas ou como o conhecimento adquirido através do método científico é confiável. Sim, realmente. O resultado disso pode ser observado naqueles estudos que vocês citaram. Menos de 50% das pessoas acreditam que os cientistas falam. Penso que a maioria da população deveria saber como a construção democrática do conhecimento científico funciona. Isto é, como uma hipótese testada e falseada, como grupos de especialistas revisam trabalhos publicados para encontrar erros e tudo mais. Isso é muito importante. Assim, eu falando como um cientista mirim, uma vez um professor meu me disse que a parte mais importante de seu estudo é a metodologia. Por que é a metodologia? Você deve descrever exatamente todos os procedimentos que você fez para não haver brechas de falhas para pessoas duvidarem do seu resultado. E isso falta muito na escola e falta muito até na faculdade. Muitas vezes não explica essa importância da metodologia, de a gente não conseguir deixar brechas, conseguir fazer a forma mais correta possível da pesquisa. Acho que é isso. É inadmissível que esse assunto não seja tratado com a devida importância nas aulas de ciência. Também vale ressaltar a importância importância de se ensinar sobre como buscar fontes confiáveis e de como adquirir conhecimento através das redes sociais de maneira segura, mas isso já é assunto para outro podcast. Outro episódio. Acho interessante trazer realmente esse fato de fake news e como pegar informações confiáveis. Acho uma boa indicação de tema também. Sim. Como resultado desse aprimoramento da educação, poderíamos esperar uma menor divulgação de notícias falsas e teorias da conspiração, além de um maior engajamento da população em assuntos científicos. Muito bom, real. Assim, acho que falta até em programas de televisão mais canais no YouTube, mais podcasts falando sobre ciência. Na verdade, eu acredito que isso exista. Só tá faltando entregar na população. Interesse também. Tendo uma base na educação, pode ser que gere esse interesse, que a pessoa vai se entender mais e se gostar mais do assunto. Pode ser que até vira alguma coisa legal na televisão em si. Portanto, antes da divulgação científica ocorrer, é fundamental que as pessoas saibam o valor dos dados apresentados por um pesquisador e a diferença entre esses dados.
e as maluquices disfarçadas por fatos propagadas pelo tiozinho qualquer. Ou pelo presidente da república, infelizmente. A gente tem um louco comandando aí, mas é isso. Isso só pode ter alcançado através da educação básica de qualidade. Termina esse meio imenso com uma pergunta. Não seria incrível se a população conseguisse participar ativamente da divulgação científica com questionamentos e sugestões sobre o pesquisador, fazendo de ciência uma via de mão dupla? Cara, muito obrigado por esse podcast. Esse é exatamente o nosso objetivo nesse podcast. É ler e-mails como o seu, ler e-mails como uma pessoa que talvez nunca viu ciência na vida e a gente poder contribuir. E passar de uma forma simples, pra ela entender também. E ter essa via de mão dupla que é muito importante, que a gente prega muito no nosso podcast. Além disso, se você quer um tema, explicando célula de uma forma simples, a gente vai tentar. Se você quer que a gente explique qualquer coisa pra você conseguir entender a base de algo, cara, pessoas, né? Mandem e-mails pra gente. Sim, mandem e-mails que a gente vai responder e tentar, assim, se for uma indicação de tema, igual da célula, ou até mesmo aborto, como foi citado, a gente vai buscar atrás e trazer uma forma bem simples. Mas finalizando, o Pedro mandou um grande abraço do fã número 1 desse podcast Supimpa. Valeu, cara, muito obrigado. Primeiramente, cara, seu e-mail foi espetacular. Só falando um pouquinho também mais sobre o tema que o meu orientador de mestrado deu, e a gente esqueceu de falar isso, que é muito importante, que era a questão da cloroquina, que a gente estava falando dos resultados que estava achando, e ele falou, cara, a gente tinha que ter analisado isso desde o começo, as pessoas que estavam morrendo mesmo com o uso da cloroquina, porque o Covid-19... naturalmente as pessoas elas vão se tratar. Então não faz sentido você analisar as pessoas que estão se tratando tomando cloroquina, já que 90%, 95%, né, das pessoas que não tomam vão se curar. Então a gente deveria, desde o início, já ter pautado essa discussão para as pessoas não criarem expectativas falsas de que as pessoas que tomam, qual a porcentagem das pessoas que estão tomando ainda estão morrendo. Conseguiu entender? Sim. Então é isso. Pedrão, cara, muito obrigado. Fã número 1, a gente vai tatuar no braço aqui, ó. Pedro Carvalho. Valeu. Isso aí, Pedro. Valeu pelo e-mail. Thank you very much. Galera, por hoje foi isto. Adiós. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Arrivederci. É massa. Então, cara, eu não encontrei a hora que você falou isso, então deixei aqui no final mesmo. Mano, tem uma parte lá no meio que tipo, a minha idade que eu sempre falo, assim, aleatória é 8 ou 12 anos. Aí eu acabei citando 8 anos, mas eu acho que tem nada a ver, não. Aí você corta. Mas tem, tipo, um dado, eu não sei se fonte disso mais, porque eu peguei essa informação quando eu tava na faculdade, 5 anos atrás. Tava fazendo matéria de crescimento e desenvolvimento. E aí o professor tinha lá dando aula que antigamente a menarca, que era a primeira menstruação da mulher, né, ocorria, né, por volta de 13 anos antigamente, na década de 70, 80, 90. E hoje em dia, por conta de alimentação, exposição a essa questão de mídia, etc., esse número diminuiu de 8 a 12, cara. Caralho, mas por quê? Como assim, de mídia, essas coisas? É por conta que a gente tem Como posso tentar explicar isso de uma forma simples? Não sei se estou explicando isso da forma mais correta possível, mas acredito ser isso. Porque eu não lembro exatamente isso. Mas quando você tem, por exemplo, uma exposição muito grande à mídia que mostra a mulher de calcinha, e por aí vai, a sexualidade mesmo, essa mídia muito sexual, isso tudo desperta cada vez mais a produção de hormônios. Então você começa com essa questão desde pequeno, e a quantidade de alimento hoje, a gente tem alimentos que tem muito teor de gordura, e a gordura está relacionada à questão de produção de hormônios, etc. Até isso, pessoas que são muito magras têm uma produção de hormônio menor, exatamente por conta que não vai ter a questão dos lipídios corretos dentro do corpo. Então temos a questão da alimentação hoje, que é uma alimentação muito rica em gordura, então isso ajuda para a produção de hormônio, que de uma certa forma é ruim, né, a gente tá falando, e também a questão dessa mídia que cada vez estimula mais a sexualidade, então tudo isso contribui. Isso aqui, nossa, muito massa, não sabia disso não. É legal.